volta para uma conversa de peso, hoje com o químico doutorando em qualidade ambiental pela Fevale, Alexandre Ribeiro. Quase cometi um ato aqui, um ato falho aqui de Unicinos, mas por causa de toda uma história da Unicinos e de uma história muito recente da Fevale. Mas dentro dessa história tão recente, já com tanta qualidade, pensando num mestrado, num doutorado, está me falando há quase 10 anos, isso, né? 10 anos. Na área de qualidade ambiental e usando como base a nossa bacia hidrográfica aqui do Rio dos Sinos. Isso. Né? É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje a Fevale, o conhecimento, o mestrado e o doutorado da Fevale estão baseados, quase todos os projetos de pesquisa estão baseados na bacia do Rio dos Sinos. Claro que à medida que a pesquisa vai se desenvolvendo, a coisa vai se avolumando, o conhecimento vai sendo adquirido, vai se transpondo a bacia do Rio dos Sinos. Claro que é maior, né? Mas o pontapé inicial do mestrado e doutorado, ou do programa de pós-graduação da Fevale em qualidade ambiental, foi a bacia do Rio dos Sinos. Calcado nesse. Isso. E que tipo de tecnologia se usa hoje? É tecnologia de ponta realmente, Alexandre? Não, é tecnologia de ponta. E aí vou dizer para vocês que hoje a gente trabalha com equipamentos. Tem um equipamento no laboratório que eu trabalho, por exemplo, que é de compostos orgânicos. Nós temos um equipamento avaliado em R$750 mil, né? E existe 5 na América Latina. Maravilha. 5 equipamentos na América Latina. E 2 no Brasil, desses 2, um na URGS e um na Fevale. Maravilha. Não é nem São Paulo, nem Rio, não, é 2, Rio Grande do Sul. Né? Então a gente trabalha com isso. E ainda a gente tem desenvolvimento de novas fronteiras, ou usando essas novas tecnologias para nós. Nós temos o drone hoje, né? Até nós fizemos uma reportagem, saiu já umas quantas reportagens sobre o drone, utilizado na bacia do Rio dos Sinos, né? E a gente utiliza o drone para levantamento de imagens, né? E tem umas imagens muito boas, muito legal, para ver se a gente tem aquela questão do código florestal. Bom, eu tenho que ter 50 metros da borda do rio de distância. Se a gente olhar hoje... Fala da mata ciliar. Isso, fala da mata ciliar. Se a gente olhar hoje, os pontos de captação da Comusa não tem 50 metros de distância. Se a gente pegar o SEMAI em São Leopoldo, não tem 50 metros de distância. Mas também se a gente pegar Santo Afonso, né, o bairro Santo Afonso ali, não tem 50 metros. Bom, mas aí se tu tem uma visão de dentro do rio, tu vai ver que tem uma mata, uma vegetação, mas essa vegetação não tem a espessura, né, a dimensão dos 50 metros. Então o que a gente faz? A gente leva o drone a campo, nas saídas, levanta o drone, que a gente diz levantar o drone, bota ele em voo, captura as imagens, depois leva para dentro do laboratório e avalia o uso e a ocupação do solo. Então dá para a gente está fazendo trabalhos muito bons em uso e ocupação de solo. Isso é uma outra parte, né, do meu doutorado, que é o uso e ocupação do solo baseado nas imagens que a gente faz. Então eu tenho os pontos pré-definidos no rio, então a gente tem o Caraá, né, que é a nascente do Rio dos Sinos. Depois a gente tem ali em Santa Cristina. Me parece que é um lugar eu não conheço pessoalmente, de uma exuberância ímpar. Não, é sensacional. O local é sensacional. É difícil o acesso. A nascente é difícil acesso. O ponto onde a gente coleta é o ponto que o Comitê Sinos definiu, né, como ponto zero da bacia, né? Então ali é aquele ponto zero, a gente... Que já tem um filete maior do rio. Isso, já tem uma formação. Sim, já tem uma formação mais larga do rio, o rio já é mais largo, né? Já tem um volume de água maior. Mas do ponto zero até a nascente do rio, a gente vai ter mais do que uns 7, 8 quilômetros, numa trilha bem fechada, né? Felizmente. Tomara Não, que aí não, tomara que não descubra. Ele está numa área de proteção permanente, né? Certo. Então a chance de mexerem é muito menor ainda, né?
Claro que, devido ao turismo, devido ao pessoal querer ver, tem alguns problemas, assim, um lixo aqui, uma fogueira cá, um acampamento ali, mas isso é inerente ao processo, né? Não sendo demais, a própria mata, o próprio rio se regenera. Então, essa é uma qualidade que a gente tem. Então, o que a gente faz? Em todos esses pontos que eu estava comentando, no Cará, Santa Cristina, Prainha, Luiz Hall, Gauchinho, Semai, ali o ponto de captação de Semai em São Leopoldo, João Correia e na Tabaí Canoas, nós fizemos o quê? Quando nós coletamos a amostra de sedimento e água, né, quando a gente faz a coleta de amostra, a gente já levanta o drone, coleta as imagens e aí a gente tem uma visão panorâmica de, sei lá, até 2 km de distância, 2,5 km de distância. Nossa. No entorno, né? Porque aí a gente faz em diferentes, quando a gente levanta o drone, a gente faz diferentes alturas para pegar diferentes distâncias e observar. Então, a gente faz essa tomada de fotos e aí a gente tem por foto, por ponto, em torno de 1.500 a 2.000 imagens e umas 300, 400 horas de filmagem de cada ponto. Então a gente avalia quais os problemas que tem e a gente começa a construir o que é o principal objetivo hoje, por exemplo, do meu doutorado, que é a gente começar a pensar em políticas públicas eficientes, e aí quando eu digo eficientes, é eficientes, para solucionar alguns problemas que a gente tem no Rio, que são fáceis. É simplesmente os municípios começarem a coordenar a urbanização, não deixar o pessoal avançar. Retirar essas comunidades Exatamente. Da área ribeirinha, por exemplo. Isso é um exemplo clássico. O que aconteceu agora, poucos dias atrás? Tivemos uma enchente muito grande. Quais foram as populações atingidas? Tenho certeza que entre 80% e 90% era a população ribeirinha que estava em local impróprio para ter. Ocupações irregulares. Isso aí, ocupações irregulares. Perfeito. Então, se houver uma política de controle dessas ocupações irregulares, principalmente em margens de rio, né, ou margem de córregos, margem de arroios, o que acontece? Nós não vamos ter o problema de ter, por exemplo, como Alvorada ainda tem, 130 pessoas desabrigadas devido a tal ocupação irregular. Um mês depois. E um mês depois, quase 45 dias depois, tu ainda tem esse problema. Então, bom, pode ser uma política meia, vamos dizer assim, que não vai agradar a muitos, mas é uma questão que socialmente depois... É necessário esse tipo de investimento para que a gente tenha um rio melhor para todos nós. Isso, e para te evitar problemas. Porque muitas vezes esse pessoal está em áreas, vamos dizer assim, de ocupação em condições subhumanas. Certo. Que não nessas andanças que a gente faz pelo rio, aí a gente vê o pessoal com barraquinha, com piscina. E quando o rio está baixo, como funciona? O que vocês conseguiram perceber através desse teu trabalho a respeito da captação irregular de água ao longo do rio, né? Por exemplo, os arrozeiros que estão estabelecidos aí na Lomba Grande, em Campo Bom, em Sapiranga. O que a gente observa... Essa é uma briga que só se compra na hora que todo mundo sente a falta. Quando está tudo bem, está tudo certo. Quando não tem falta, não tem problema. Quando tem falta, aí todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado. Mas eu vejo o seguinte, Rodrigo, em relação a essa questão de captação de água. Já foi pior. Já foi bem pior. Né? Mas a gente está vendo... Então, quer dizer, existe uma fiscalização eficiente também nesse sentido. Isso, existe uma fiscalização e uma conscientização, um trabalho de conscientização, que eu acho que isso é o mais importante. Tu tem um trabalho de conscientização, mostrar para as pessoas que se tu fizer um barramento aqui para coletar água, para te produzir o teu arroz ali, tu vai estar beneficiando um arrozeiro. E o pessoal que fica do barramento para baixo, como é que fica? Então, todo aquele pessoal que está abaixo dali. E aí, quando eu falo abaixo, tu tem ponto de captação não só de água para arrozeiro, mas ponto de captação de água para consumo humano. E aí complica o negócio. Então, o que está sendo feito?
a universidade, a Fevale, a Unicinos, né? Junto com o Comitê Sinos, junto com as cooperativas, né? Agrícolas dos municípios envolvidos. Então estão sendo feitos trabalhos em cima, aonde está, mostrar, não, tem alternativas, muitas vezes mais baratas, muitas vezes mais simples de tu resolver esse problema de captação de água. Né? Pode ser ignorância minha, mas definitivamente não consigo imaginar a nossa região própria para o cultivo do arroz, que precisa sempre de muita irrigação. Hoje o cultivo de arroz enfim, é uma... Aí nossas autoridades, eu espero que saibam o que estão fazendo. Velho chavão, água é vida, né? Isso. Dá para comer o peixe do Rio dos Sinos? Bom, já pela minha risada tu já sabe que não, né? Mas tem gente comendo? Sim, não, tem gente comendo, mas é complicado, Principalmente... E quando a gente fala disso, eu não sei se tu conhece outras realidades, mas possivelmente seja muito parecido a realidade com o Rio Jacuí, com o Rio Gravataí, com esses outros rios da nossa região metropolitana, que desembocam no nosso Lago Guaíba. Né? Isso é uma realidade. Hoje, se a gente pensar que a gente tem o Rio dos Sinos dividido em 3 trechos, superior, médio e inferior, o trecho superior de Cará até Taquara, de Taquara até Campo Bom e de Campo Bom até a Foz, lá na prainha de Paquetá, o que acontece que tu vai ter, a partir de Taquara, né, uma condição assim não muito adequada do peixe, se agravando muito mais de São Leopoldo para baixo. Então tu tem toda Taquara e o Vale do Paranhana também influenciando no Rio dos Sinos. Aí tu tem Novo Hamburgo e São Leopoldo dando uma influência forte. Depois você pega Esteio, aí depois tu tem Canoas, né? Parte de Nova Santa Rita. Quando tu chegar ali, o peixe que chega, aquele que entra do Guaíba ou do sistema lagunar, né, e do Jacuí para dentro do Rio dos Sinos, se ele permanecer ali um pouco de tempo, tu vai ter problema. Então, não é adequado. Hoje se nota que tem muito pescador de subsistência, né, nada comercial, mas de subsistência, comendo peixe do Rio dos Sinos. Mas ele está, vamos dizer assim, comprometido. Interessante isso. A gente está aí há 10 anos da grande mortandade de peixes que a gente viveu aqui no nosso rio, né? Sim. Tu acha que aquelas condições daquele momento, elas foram um conjunto muito específico, ou a gente corre o risco de viver um novo momento como aquele? Não, eu acho que a gente corre o risco de viver um momento, em todo momento, como aquele. Isso é impressionante. Porque a quantidade de coisa que a gente larga inconscientemente para dentro do rio é sério. Claro que naquele momento teve condições favoráveis, teve outros fatores, houve uma série de coisas envolvidas, mas que a gente vem notando que ao longo do tempo essa série de coisas vem acontecendo novamente, né? Só que alguns fatores foram eliminados, né? Por exemplo, o controle maior com as empresas, o controle maior com o descarte, a questão dos resíduos sólidos. Hoje a gente não tem mais os lixões, a gente já tem os aterros sanitários. Então isso tudo são fatores que vieram a partir daquele momento, uma maior fiscalização, um maior controle das autoridades, mas os momentos vão se repetindo, vão acontecendo, tá? Pode a qualquer momento dar. A gente conhece razoavelmente bem como é feita a captação da água do rio, o tratamento dela depois, um tratamento pesado, né? Sim. Seríssimo, um trabalho seríssimo que em Novo Hamburgo, por exemplo, a Combusa desenvolve. Tu toma água tratada pela Combusa com tranquilidade? Tomo água tratada. Dá para confiar? Não, confiável. Hoje, podemos ter esperança no futuro, Alexandre? Sem dúvida. Com os investimentos que hoje os municípios, claro, aqueles municípios que estão vendo que o futuro é esse,
sem dúvida a gente vai ter uma esperança aí de um rio bem melhor daqui mais uns tempos. Claro que não é a curto prazo, não vou dizer, o ano que vem ele vai estar melhor do que hoje. Sim. Mas ele ao longo do tempo ele vem... Quando nós saímos desses 4, 5% que hoje é tratado, somos os 80% que, que é o são prometidos, que estão desenhados, traçados. Aí nós vamos ter... Será um outro rio que a gente vai ter também. Com certeza. Não aquele rio que que os nossos pais, os nossos avós viram, mas um rio com uma qualidade bem vai dar para tomar um banho de rio, talvez. Não, hoje se toma um banho de rio, né? Mas com restrições. Não, eu acho que sim, acho que vai dar para tomar um banho de rio. Como é que está a chegada da paternidade aí? Para os próximos dias? Tomara que chegue de uma vez, estou ansioso para que chegue de uma vez. O Joaquim chegue de uma vez, para ver a cara do guri. Tá bem. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado. Com a gente. Sucesso no teu doutorado e como pai do Joaquim também, né? Obrigado. Hoje numa conversa de peso com o químico, especialista, doutorando em qualidade ambiental pela Fevale, Alexandre Gomes Ribeiro. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidades de televisão. Yeah.